mais aquela vida de humilhação, de perseguição, de acusação. Ele diz: eu preciso saber, se ele transformou Mateus, ele me transforma. Se ele é capaz de ressuscitar morto, eu tenho esperança. Nós não sabemos quais eram os pensamentos de Zaqueu, mas nós sabemos que a sede dele foi tamanha, que ele suportou, atravessou a multidão, que ele... Verso 3 diz o seguinte: e procurava ver quem era Jesus e quem não podia, por causa da multidão, pois era pequena estatura. Amém? Curva a sua cabeça. Nós já louvamos, já ouvimos o Senhor falar conosco, né? Mas Ele sempre tem algo para nós, né? Estar na presença do Senhor nunca é o suficiente, né? Nunca chega. Toda vez que a gente está na presença do Senhor, a gente sente mais sede, mais vontade, mais a gente quer ficar. Então não importa o quanto a gente já ouviu Deus falar, a gente quer ouvir mais um pouquinho. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já falou conosco, Pai, através dos louvores, das ministrações. Pai amado, continue falando aos nossos corações, ó Pai. Que não seja a minha vontade, o meu querer, mas que seja a tua, Pai. Que eu seja apenas um canal onde o Senhor, Pai amado, vai falar aquilo que tu desejas a mim e a tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? É uma passagem muito conhecida, né? É um culto de jovens e eu estou aqui, claro, porque eu sou jovem, né? Só não pega meu registro. Mas a CUTS ajuda, né? A CUTS favorece. Aí ninguém procura aí meu registro, minha identidade, não se assusta, tá bom? Mas nós estamos aqui para aprender do Senhor. E bom fosse, né, que todos os jovens, crianças, que todos nós tivéssemos tido o privilégio de encontrar Jesus ainda pequenos e aprender do Senhor ainda pequenos e crescer na presença e na graça do Senhor, né? Passar a infância, a adolescência, a juventude. Nem todos tiveram esse privilégio, mas em algum momento da sua idade, o Senhor bateu a porta e Ele foi feliz em abrir o coração e nós aqui estamos. Alguns estão desde berço, outros não, mas o importante é que já chegou, né? A hora já chegou que você encontrou o Senhor, né? E que o Senhor nos encontrou. Então não importa a sua idade. Nunca nós somos novos demais, ou jovens demais, ou velhos demais para entrar à presença do Senhor, né? O importante é nós reconhecermos a necessidade que temos de estar na presença do Senhor. E aqui nós lemos um versículo que diz: e ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, pois era de pequena estatura, e a multidão também não deixava. A Bíblia não relata a idade de Zaqueu. Não fala se Zaqueu era um jovem de 22, um jovem de 30, ou um homem já maduro de 40, 50 anos. Não fala. Mas fala que ele procurava ver quem era Jesus. E também fala, só um minutinho aqui. E também fala que ele já tinha uma certa posição no seu trabalho. Então nós entendemos ali que jovem demais ele não era, né? Para ter uma certa posição ali no seu trabalho, até porque, segundo a cultura ali do tempo, a cultura judaica, em determinado momento, para você entrar em determinadas profissões, você já devia estar um pouco mais maduro. E Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. E para você ser cobrador de impostos, até hoje você precisa ter, né, uma lábia, saber administrar. Eu digo lábia, gente, no sentido mais comum da palavra, porque você precisa ser uma pessoa articulada, né, para falar, para administrar, para negociar, para se sobrepor. Afinal de contas, nós pagamos impostos muito altos, né? E uma pessoa, para convencer o outro de que precisa daquele dinheiro muito alto para ele desembolsar, ele tem que ser o quê? Uma pessoa muito articulada para convencer o outro a abrir a carteira e soltar o dinheiro.
né? Então essas pessoas, políticos que trabalham, que já até, né, vocês entenderam aí, porque eu enrolei, né? Vai ali, trabalha ali os deputados, nas câmaras, eles têm boa lábia, eles são articulados. Eles convencem o outro de que aquilo é bom, né? Então o chefe dos publicanos, ele tinha que convencer o outro de que cobrar um determinado imposto era bom e era o legal e o que ia ajudar. E se ele era chefe dos publicanos, talvez Zaqueu também fosse chefe de Mateus. Já pensou? Já pensou nisso? Não está na Bíblia. Mas Mateus era o quê? Um publicano, não era? Jesus não encontrou ele lá cobrando imposto lá na porta da cidade, olhou para ele e disse o quê? Vem e segue-me. Mateus olhou para ele imediatamente e seguiu. Gente, ser cobrador de impostos estava no topo das profissões. Você tinha contato com dinheiro. Estava no topo das profissões para arrecadar, para ter status, ter dinheiro, mas não estava no topo das profissões para ser amigo e sociável do outro. Todo mundo que era publicano era odiado. Por quê? Tirava dinheiro do outro. Até hoje, político é odiado, né? Tem aqueles que tem lá, que é do político A, político B, mas no fundo ninguém gosta muito de político, porque no fundo ele faz o quê? Tira do outro, né? Mateus, Zaqueu, eles estavam numa posição em que eles não eram amados, porque eles cobravam impostos. E desde que o mundo é mundo, o imposto nunca foi justo para ninguém. Não é porque estava na época de Jesus que era justo, não. Tá? Não era justo. E as pessoas não gostavam de pagar impostos. Não gostavam. A gente sabe que nós temos as nossas obrigações, mas sempre é um tributo maior. Talvez Zaqueu fosse chefe de Mateus. Era publicano, ele era o chefe dos publicanos. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele procurou saber quem era Jesus. Porque a fama de Jesus corria de cidade em cidade. Em toda a Judéia, Galileia, todo mundo ouvia falar de Jesus. Nicodemos ouviu falar de Jesus. Nicodemos estava no topo ali também dos sacerdotes. Ele fazia parte ali do círculo mor dos sacerdotes, dos fariseus. Ele também procurou saber quem era Jesus. E ele não pôde ir durante o dia, à luz do dia, porque se ele fosse à luz do dia, os sacerdotes também iam pegar no pé dele, ia dizer que ele era um traidor, que ele estava indo lá na rebelião com os judeus, elegendo outra pessoa. E ele procurou saber quem era Jesus também, e foi ter com Jesus de noite, porque Jesus tinha uma boa fama, porque todo mundo queria saber quem era o homem dos milagres, todo mundo queria saber quem era o homem que multiplicava o pão, todo mundo queria saber quem era o homem que transformava as vidas. Todo mundo queria olhar para Jesus, conhecer Jesus, saber o que Jesus tinha de tão diferente que atraía as pessoas a ele. Nicodemos foi. E quando Jesus passou, que chamou Mateus, automaticamente ele foi. Disse assim, que Jesus olhou para ele e disse: vem e segue-me. Mateus foi e seguiu. A fama de Jesus correu tanto que Zaqueu procurou saber quem ele era. Quem é este homem? Quem é este homem? E os discípulos faziam a mesma pergunta: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu não sei qual era a sede que havia dentro do coração de Zaqueu, mas existia uma sede porque ele procurou saber quem era Jesus. E ele enfrentou algumas dificuldades. Havia uma multidão e uma dificuldade até natural, física, né? Ele era pequeno. E onde Jesus estava, sempre tinha muita gente, sempre tinha muito alvoroço. Tinha aquele que queria a cura, tinha aquele que era curioso, tinha aquele que estava com fome, sabia que Jesus multiplicava. Opa, onde Jesus vai estar tem uma boquinha, porque ele sempre multiplica o pão, não deixa ninguém passar fome, né? Então tinha uma multidão para tudo quanto é jeito seguindo Jesus. E aquela multidão não era uma multidão assim, vem que cabe mais um. Não, eu quero estar perto de Jesus, você não precisa. Eu quero me aproximar mais. Por que a gente fala isso? Quando Bartimeu foi começar a chamar Jesus, o que as pessoas diziam? Cale-se, você é um cego, para que você está chamando Jesus? Deixa, pare, ele não vai perder tempo com você.
E a multidão também estava atrapalhando Zaqueu. Ele não tinha como ver Jesus. Ele era muito pequeno. Ele não tinha como transpassar aquela multidão. Não se sabe quantos tinham ali. Mas quando foi para ter o pão, tinha mais de 5.000 pessoas. E multidão é sempre mais de 100, mais de 1.000. Então a gente não sabe quantos. Só que atrapalhava. E ele olhando todo aquele esquema, aquela cidade, ele diz: ele vai passar por aqui. Ele está lá do outro lado ainda. Mas se eu correr, der a volta, quando ele chegar do outro lado da cidade, ali tem uma árvore grande. Eu vou subir. Quando ele passar, eu vou ver quem ele é. Eu vou poder olhar para ele. Eu vou poder conhecê-lo. A intenção de Zaqueu não foi nem de se aproximar. A intenção de Zaqueu não foi nem de tocar na orla. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Se eu apenas tocar na orla, serei curada. Zaqueu tinha uma sede tão grande que ele procurava saber quem era Jesus, mas só de longe. Ele falou: eu preciso de alguma maneira ver quem é Jesus. Eu preciso ver quem é esse homem. Eu preciso conhecê-lo, ver como ele é, olhar nos olhos dele. O que é que tem nos olhos dele que atrai as pessoas assim? Mateus só de olhar foi, nunca mais voltou, não quis mais saber de cobrar impostos, está vivendo uma vida diferente. Eu preciso saber quem ele é. E ele subiu na árvore. E quando ele subiu na árvore, Jesus continuou o seu caminho. Continuou atravessando a cidade, mas quando chegou embaixo da árvore ali, Jesus olhou para cima e disse: desce, desce, Zaqueu, porque hoje me convém entrar em sua casa. Zaqueu estava escondido. Ninguém sabia que Zaqueu procurava Jesus. Ninguém sabia que Zaqueu estava ali armando plano para conhecer Jesus. Mas Jesus sabia. Como Deus onisciente, Jesus sabia desde o momento em que Zaqueu propôs saber quem era ele. Jesus já sabia. Jesus sabia que encontraria com Zaqueu embaixo daquela árvore. E quando Jesus passou, ele disse: Zaqueu, desce depressa. Porque Jesus não conhecia apenas o homem. Jesus conhecia Zaqueu. Sabia quem era Zaqueu, a identidade de Zaqueu, a personalidade de Zaqueu, o caráter de Zaqueu, o nome, rua, endereço. Desce depressa, porque hoje me convém entrar em sua casa. Jesus conhecia e ele nos conhece. Jesus entrou, foi na casa de Zaqueu, sentou com Zaqueu, jantou com Zaqueu. A Bíblia não fala se Jesus ficou falando muita coisa, não. Mas Zaqueu falou. Jesus não falou, Jesus só disse: hoje desce, porque hoje eu vou jantar na sua casa. Hoje a refeição vai ser na sua casa, Zaqueu. Jesus não ficou falando: Zaqueu, olha, eu sou filho de Abraão, filho de Davi, né? Não, filho de Maria. Um anjo apareceu, falou para minha mãe que eu ia vir. Não. Jesus não falou. Jesus não falou para Zaqueu: eu sou filho de Deus, bem-aventurado. Não pregou o sermão da montanha. Não pregou o sermão lá que ele pregou quando ele estava multiplicando o pão. Não, ele só disse: hoje eu vou na sua casa. Eu não sei se a janta já estava pronta. Não sei. Não sei, Zaqueu era rico. Alguém preparou, ele mandou preparar, né? A verdade é que o tempo que Zaqueu passou com Jesus, mesmo sem relatar nenhum discurso de Jesus aqui, Zaqueu olhou para Jesus e disse: olha, eu sou publicano, eu tenho cobrado impostos, eu tenho me enriquecido, mas eu vou dividir tudo que eu tenho. A metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres. E se eu roubei, eu vou devolver quadruplicado. Estar com Jesus transformou a vida de Zaqueu. Jantar com Jesus transformou a vida de Zaqueu. Assentar-se à mesa com Jesus fez Zaqueu uma outra pessoa. Pode não ter havido o discurso de Jesus, mas a presença de Jesus mudou a vida de Zaqueu. O olhar de Jesus mudou a vida de Zaqueu. E Jesus olhou para ele e disse: hoje veio salvação a esta casa, porque tu és filho de Abraão, e a promessa está sobre a sua vida.
Você vai herdar a promessa. Dizer que era filho de Abraão era dizer: você está debaixo da promessa. Os outros podem olhar para você e dizer: você não é porque você rouba, você não é porque você defraudou, você não é porque você cobra impostos, você machuca os outros, você rouba dos outros. Você não pode ser descendente de Abraão desse jeito. Abraão era bom, mas Jesus diz: você está debaixo da promessa, pois este é filho de Abraão. E as pessoas que ali estavam ficaram indignadas, porque conheciam Zaqueu, sabia que ele não era boa pessoa. Mas Jesus diz: ele é filho de Abraão, ele está debaixo da promessa. O que nós temos para nós hoje dentro dessa história? Zaqueu procurava ver quem era Jesus. A irmã Eliana, há uns minutos atrás, disse que nós somos privilegiados por estar aqui, que pessoas podem estar presas em situações diversas, presas literalmente porque conheceu ou fez alguma coisa que não devia e precisa pagar por isso, ou presas emocionalmente, presas por estarem machucadas, presas por estarem ofendidas, presas por não conseguirem se levantar do lugar. Elas não conseguem, apesar de querer, apesar de sentir sede. Muitas das vezes nós procuramos Jesus, nós ouvimos falar de Jesus, alguém canta um hino, a vizinha crente bota um hino lá alto e você fala: nossa, que louvor bonito, tocou na minha alma, tocou no meu coração. Nossa, aquela vizinha, ela tem um olhar tão diferente, a vida dela é tão diferente, ela é cristã, ela é crente. Ah, como eu queria saber como era esse Jesus, como eu queria conhecer esse Jesus, porque a vida dela é diferente. Não, eu sou crente, mas olha, quando eu olho pro Leonardo pregando, eu gostaria tanto de ser como ele, de cantar como ele, tocar como a Maiara. Como é que eles fazem? Isso chama-se sede de aprender de Deus, sede de conhecer a Deus. Porque quando a gente vê o Senhor agindo na vida de uma outra pessoa, a gente sente vontade de que Deus haja sobre a nossa vida. Quando você ouve alguém pregando, né, a sua pregadora ali, né, porque o mundo tem os fãs, tem os ídolos, a gente também tem uns, né? A pregadora X, a pregadora, eu sento lá e fico ouvindo a pregadora, o pregador, o cantor. Nós também temos alguns ídolos. Eu queria ser como o pregador tal, eu queria ser como a cantora tal, eu queria que o Espírito Santo de Deus atuasse na minha vida, me revelasse como tal. Eu queria tanto, eu quero tanto, eu procuro, mas não encontro. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, procurava saber quem era Jesus, mas não podia, porque tinha um impedimento. E o inimigo sempre vai colocar um impedimento. Sempre tem uma multidão querendo te impedir de ver quem era Jesus, querendo te impedir de saber quem é Jesus, querendo te impedir de ter uma vida transformada por Jesus, querendo te impedir de se assentar à mesa com Jesus. Sempre tem alguém querendo te impedir. Sempre tem um obstáculo. E Zaqueu não tinha um, Zaqueu tinha dois. Ele era pequeno, não conseguia atravessar a multidão, e ainda tinha uma multidão que não queria que ele chegasse perto de Jesus. O diabo nunca quer que você chegue perto de Jesus. Quando você propõe no seu coração se aproximar de Deus. Hoje eu acordei com vontade de ir no culto da mocidade. Alguém liga para você e diz: oh, dá para você vir aqui em casa? E é lá do outro lado da cidade. Ah, é a avó, é o vô, é o tio, é a tia. Liga o amigo: vamos ali no shopping tomar um sorvete, ver um cinema, né? Ou então um papo. Aí você começa a assistir um filme, aquela série que você gosta. Você propôs que você ia à igreja, e ao longo do dia muitas coisas acontecem para te impedir de ir à igreja. Não é de vir a este templo aqui, não. É de ouvir o que Deus tem para falar. Porque quando você propõe no seu coração saber quem é Jesus, quando você propõe no seu coração se derramar no altar do Senhor, o inimigo diz: epa, não posso deixar. Não. Ele quer ter uma vida mais consagrada com Deus.
Ele quer ler mais a Bíblia. Não, ele quer ouvir mais o fulano de tal. Não, eu tenho que colocar uma pedrinha no caminho dele. Eu tenho que colocar alguma coisa para atrapalhar ele de ver Jesus. Eu tenho que impedir de alguma forma ele se assentar à mesa com Jesus. Porque se ele se assentar à mesa com Jesus, a vida dele é transformada. Se ele se assentar à mesa com Jesus, ele não vai mais querer voltar. Se ele se assentar à mesa com Jesus, ele não vai mais fazer o que eu peço para ele fazer. A vida dele é transformada. O inimigo sempre quer nos atrapalhar, nos impedir de se assentar à mesa com Jesus. Mas Zaqueu, ele tinha tanta sede, tanta vontade de saber o que Jesus fazia. Talvez só por curiosidade mesmo, de saber como é que Mateus foi transformado. Ou de repente ele já não aguentava mais aquela vida de humilhação, de perseguição, de acusação. Ele diz, eu preciso saber, se ele transformou Mateus, ele me transforma. Se ele é capaz de ressuscitar morto, eu tenho esperança. Nós não sabemos quais eram os pensamentos de Zaqueu, mas nós sabemos que a sede dele foi tamanha, que ele suportou, atravessou a multidão, que ele enfrentou a multidão e o obstáculo que era dele. Ele tinha um obstáculo dele, ele era pequeno. Às vezes, querido, o inimigo tem o obstáculo que ele coloca, que é a multidão que atrapalha, né? O amigo que liga, o vizinho, a vizinha, né? O marido, o namorado, sempre tem alguém para atrapalhar. Mas você sabia que a gente mesmo se atrapalha? Que a gente mesmo se impede? Que a gente mesmo se boicota de entrar na presença de Deus? Zaqueu tinha o dele, filho, ele era baixinho e não podia mudar isso. Eu gostaria, de vez em quando eu boto o salto alto para ver se ajuda, né? Mas tem hora que não dá, filho. Pode botar salto e nem consigo me equilibrar mais. Antes do Felipe eu ainda consegui andar num 15. Mas depois do Felipe, gente, é 2 centímetros, 3. E o All-Star é a melhor coisa. Quando eu descobri o All-Star, não sai mais, né? A gente tem um impedimento. Zaqueu era baixinho. E não existia remédio para ser baixinho. Mas ele falou, eu sou baixinho sim. Mas a minha baixeza, o meu tamanho, a minha estatura não vai me impedir de saber quem é Jesus, de ver esse Jesus. Filho, aquilo que te impede aí, o seu espinhozinho na carne, você sabe qual é, né? Todo mundo tem um. Todo mundo quer saber qual é o espinho de Paulo. Fica procurando saber qual é o espinho de Paulo, não, que você sabe qual é o seu, já é o suficiente. Você sabe que você tenta, eu tento não fazer isso, mas eu faço. Eu tento não falar isso, mas eu falo. Quando eu vi, já fiz. Jesus, eu não queria. Porque é nosso. É nosso, é aquilo que nos atrapalha. Mas nós não podemos deixar que nenhum pecadinho, nenhuma vontadinha, nada nos impeça de ver Jesus. Zaqueu não desistiu só porque era baixinho. Ele diz, eu sou baixinho mesmo, mas se tem uma coisa que eu sei fazer é subir em árvore. Filho, você pode ter alguma coisinha aí que te atrapalha, mas você tem outra que você sabe fazer muito bem. Você sempre sabe fazer alguma coisa muito bem. Zaqueu sabia muito bem subir em árvore. E sabia bem, sabe por quê? Tinha que ser uma árvore alta, não tinha? A multidão era grande, gente. Tinha que ser uma árvore alta, não tinha que ser uma árvorezinha. Zaqueu tinha que saber subir em árvore. Sou baixinho, pequenininho, mas se tem uma coisa que eu aprendi foi subir em árvore. Você sabe alguma coisa? Você tem capacidade para fazer alguma coisa para Deus? Qual é a sua habilidade para fazer algo para Deus? É cantar, cante. É ler a Bíblia, leia. É pregar, pregue. É evangelizar, evangelize. Alguma coisa você tem que dar para fazer para Deus. Você pode ter uma falha bem grandinha, que a gente tem mesmo, eu tenho, todo mundo tem. Mas tem outra coisa que supera isso e te leva à presença de Deus. E Deus quer saber o que você vai fazer para superar a sua falha, para superar o que te atrapalha. Zaqueu se superou subindo numa árvore alta, porque tinha que ser uma árvore alta, não podia ser qualquer uma. Ele foi e subiu. E dizem que além de um sicômoro ser alto, que é o nome que dá aqui, era uma árvore espinhenta. Isso que é vontade de ver Jesus, né? Isso que é vontade de ver Jesus. Ele foi, subiu na árvore, ficou lá só esperando. Queridos, nós temos algumas capacidades que Deus nos deu.
algumas capacidades de decisões que Deus nos deu. A Bíblia diz que nós temos livre-arbítrio para decidir algumas coisas, não é? Escolhas a fazer, não é isso? E uma das escolhas que nós podemos fazer e devemos fazer é estar na presença de Deus. Zaqueu decidiu, mesmo sendo pequeno, mesmo sendo odiado, ele decidiu. Da mesma maneira que você decide que você não quer mais vir, decide que você não quer mais orar, decide que você não quer mais cantar, decide que você não quer mais fazer alguma coisa, você pode decidir que você quer fazer. Você pode tomar uma atitude que te leve à presença de Deus. E outra coisa, você só precisa decidir que você quer estar na presença de Deus, porque o resto Ele faz. O resto Deus faz. Mas a decisão não está na minha mão, está na sua mão, porque Deus te capacitou, Deus te deu inteligência, sabedoria, foi Ele que te fez. Não foi isso que a Eliana falou aqui agora? Deus podia ter dito, haja homem, haja mulher, mas Ele quis te fazer, Ele te dotou de toda a inteligência e sabedoria, porque Ele nos fez com suas próprias mãos. Querido, Ele fez da Adão, mas nós somos descendência dele, temos as mesmas habilidades, os mesmos, o DNA, a mesma forma, nós somos descendência humana do primeiro homem. Então nós temos essas habilidades, capacidade de decisão, e Deus só quer que nós tomemos essa capacidade, essa decisão de estar na presença dele. Quando você decide que você quer estar com Jesus, quando você decide que você não quer mais estar no mundo, quando você decide que você não quer mais fazer aquilo que te distancia de Jesus, quando você decide que você quer ter uma vida feliz com Jesus, aí Deus entra, Deus faz, Deus muda, Deus transforma, porque você diz, eu quero Jesus na minha vida. Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Por que Ele disse se alguém abrir? Abre, eu entro, me assento, Ele se assenta comigo, e nós ceiamos juntos, e nós caminhamos juntos, e nós regozijamos juntos, porque eu abri tudo, porque não me serve de mais nada. Ele mudou só de se assentar à mesa com Jesus. Tem alguma coisa te impedindo? Sempre vai ter, querido. Sempre tem alguma coisa me impedindo. Sempre tem. Porque a função do diabo é nos impedir de ver Jesus. A função do diabo é de nos impedir de se assentar à mesa com Jesus. Ele tomou essa função para ele e ele faz com afinco. Ele vive ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É a função dele. A gente não trabalha para Jesus como o diabo trabalha para ele mesmo. Não dorme nem de dia nem fica lá o tempo todo, querendo uma brechinha. E pior que ele encontra, de um monte. Porque a gente tem a decisão de estar com Jesus, de querer Jesus na nossa vida. E muitas vezes a gente deixa o impedimento, a multidão, a estatura, nos atrapalhar de ver quem é Jesus, de se assentar à mesa com Jesus. Não basta vir à igreja, tem que se assentar à mesa, tem que conhecer, tem que olhar no olho. Zaqueu estava na árvore, mas Jesus disse, desce que eu vou na sua casa hoje, vou jantar contigo hoje. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei, sentarei, cearei com ele, ele comigo. Não foi isso que aconteceu com Zaqueu? Jesus disse, eu vou na sua casa hoje. E Jesus disse todos os dias para a gente, eu quero me assentar com você hoje, querido. Eu quero me assentar com você hoje, filha. Todos os dias, todos os dias, todos os dias o Senhor nos dá esta oportunidade de nos assentarmos à mesa com Ele, de conversar com Ele, de cear com Ele, de aprender dEle, de caminhar com Ele, ou apenas de estar sentindo a presença dEle no mesmo ambiente. Nós temos esta oportunidade. Mas será que eu me assento à mesa com Jesus? Será que eu me sacio com Jesus? Porque Ele me dá esta oportunidade todos os dias. E Ele diz o seguinte: este é filho de Abraão, a promessa está sobre a vida dele, porque o Filho do Homem não veio salvar e buscar, só veio salvar e buscar aquele que estava perdido. Existe esperança para todo mundo, principalmente para aquele que acha
que não tem esperança. Para aquele que é como tinha um ditadozinho, né? Não sei o que lá do cavalo, né? Filho, tem esperança. Você não é não, tá? Sou ruim de provérbio. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te fez, te formou. Ah, não, ele só fez Adão, fez não. De modo maravilhosamente, estrondorosamente, ele me fez no ventre de minha mãe, diz Davi no Salmo 139. Ah, ele só fez Davi? Não, fez eu também, fez você também. Volta lá, quando você nasceu. Sua mãe, quando descobriu, você já estava lá. Quando eu descobri, o Felipe já estava aqui. Já estava aqui, grande, formado. Não sei como foi que se deu. Nem a medicina hoje tem para explicar, tem todo um roteirinho. Mas explica por explicar. Tem lá toda uma explicação científica, mas não chega no cerne, porque não dá para chegar no cerne, porque é de modo maravilhosamente estrondoso que Deus nos fez. Você é obra de Deus, feitura de Deus. A promessa está sobre a sua vida. Então se assente à mesa com Ele. Ele te convida. Vem cear comigo. Se você quer saber quem é Jesus, se você tem necessidade de saber quem é Jesus, não deixe a multidão te atrapalhar. Não deixe o inimigo te atrapalhar. Não deixe você mesmo se boicotar. Sente-se à mesa com Jesus. Sente-se à mesa com Jesus. Ouça Jesus e deixe Jesus transformar a sua vida, assim como a vida de Zaqueu foi transformada. Amém? Porque